Meus caros amigos e amigas, estamos retornando aqui para a nossa live respondendo as perguntas que já chegaram, ok? Infelizmente, o nosso sinal esteve fraco, caiu a nossa transmissão, estamos retomando novamente, esperamos em Deus, em nome de Jesus, que a gente possa agora fazer essa live até o final, sem nenhuma interrupção. Vamos apenas rezar uma Ave Maria. Ao Senhor que nos dê, a possibilidade dessa transmissão sem interrupção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço a você também aí, em nome de Jesus, que a gente possa fazer essa live até o final. Vamos então pegar de novo, desde o começo, as perguntas e responder rapidamente as que já foram respondidas e continuar, ok? O Fábio Luiz perguntou, se Jesus vai reinar na terra. Eu disse que sim, e todos os reinos o adorarão, dizem os salmos. Bem, quando Cristo voltar, separará os bons dos maus, e todos os bons, que são de todos os reinos, realmente o adorarão. O Vitor Teles perguntou, professor, qual é a diferença entre ser feliz e estar contente? Bom, estar contente a gente está de vez em quando. Ser feliz é a gente ter uma vida com sentido, ter uma vida com o ideal. Ele pergunta aqui, o que torna a vida mais significativa? Olha, o Papa João Paulo II dizia, o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo, um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Ou seja, o homem que não conhece Jesus Cristo, ele não sabe quem ele é, não sabe o que está fazendo aqui, não tem sentido a sua vida. Então, para que a vida tenha um significado, Vitor, nós temos que seguir Jesus Cristo. Ele é a luz que, vindo a este mundo, ilumina todo o homem. Diz São João, lá no capítulo 1 dele, versículo 9, João 1,9, Cristo, a luz que vindo a este mundo ilumina todo homem. Então, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da igreja, a lumen gentium, a luz dos povos da igreja, tem que iluminar a nossa vida e dar sentido à nossa vida. Aí podemos estar contentes ou não estar contentes, mas a nossa vida terá um significado, será feliz. E aí tudo que Jesus ensina, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E uma Silva, aí fez aquela pergunta sobre o Éden, se o Éden é aqui na Terra ou não, porque certamente uma pessoa que é protestante disse que era aqui na Terra, porque na Bíblia está escrito que é na Terra, e que ela, como católica, não entende nada da Bíblia. Bom, eu já respondi que o Éden não é aqui na Terra, Quando o escritor sagrado escreveu o Gênesis, ele escreveu 1000 anos antes de Cristo, mas na verdade o homem foi criado por Deus já, quem sabe, mais de 1 milhão de anos atrás. Então o escritor sagrado, ele contou uma metáfora para falar do homem com Deus antes do pecado original, para poder falar do pecado original, poder falar da promessa da salvação. Mas a igreja não interpreta ao pé da letra, especialmente o Antigo Testamento. Eu já falei que o documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, lá no número 10, diz que o ofício de interpretar sem erro a palavra de Deus cabe exclusivamente ao magistério da igreja. Daí, o Papa e os bispos, nos documentos da igreja, no magistério da igreja. Nós católicos acreditamos nisso porque Jesus prometeu na Santa Ceia para os apóstolos, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, Jesus chamava o Espírito Santo o Espírito da Verdade, ensinar-vos a vocês, no futuro, toda a verdade. Esse toda a verdade é fundamental. Por isso, meus irmãos, que a nossa fé tem 2000 anos, o nosso credo tem 2000 anos, nossos mandamentos têm 2000 anos, nossos sacramentos têm 2000 anos, a nossa oração tem 2000 anos, e nada muda. Por quê? Porque foi ensinado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade. Bem, aqui a pergunta da Gleide Meire Amorim. Professor, é certo dizer que as palavras de Jesus não significam o que ele disse? Ou que
não é 100% certeza que as coisas aconteceram como estão escritas na Bíblia, pelo fato de o primeiro evangelho ter sido escrito 100 anos depois de Cristo. Bom, aqui já tem uma coisa que não é verdade. Os primeiros evangelhos não foram escritos 100 anos depois de Cristo. Isso aí é uma heresia de um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, daquela teoria da teologia liberal que destrói o cristianismo. Eu preciso explicar isso para entender a pergunta que essa pessoa está fazendo. A pergunta da Gleide Meire. O Rudolf Bultmann, um teólogo alemão que influenciou muitos padres da igreja hoje, né? E ele começou a dizer o seguinte, que os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Os evangelhos foram escritos muito mais tarde, pelas comunidades cristãs, fazendo uma reflexão sobre o Cristo. Então aí ele começou a dizer que o Cristo da fé não é a mesma coisa que o Cristo da história. Opa, aí está uma grande heresia. O que é o Cristo da fé para ele? É o Cristo que nós lemos no Evangelho. Então, para ele, esse Cristo que nós lemos no Evangelho, com todos esses milagres, essas maravilhas, essas palavras de Jesus, não são bem de Jesus, não. Foram reflexão das comunidades, depois de Cristo, muito mais tarde, depois do ano 100. É o Cristo da fé. Ele fala diferente do Cristo da história. Só que a igreja não aceita isso. Isso é uma heresia. Para a igreja, o Cristo da história é o Cristo que está no Evangelho. É o Cristo da fé, é o mesmo Cristo da história. Essa heresia, meus irmãos, de Rudolf Bultmann, é perigosíssima. Ela destrói o cristianismo. Porque se o que está nos evangelhos não é realidade histórica, então nós estamos perdendo tempo. Então nós não vamos acreditar na ressurreição de Jesus, nós não vamos acreditar nos milagres de Jesus, nós não vamos acreditar que Jesus é Deus. Mas tem uma coisa, a igreja, nesse mesmo documento que eu já citei, a Dei Verbum, fala muito claramente, a igreja considera os 4 evangelhos históricos. Meus irmãos, nem os racionalistas de 200 anos atrás colocaram em dúvida os 4 evangelhos. Nem aqueles inimigos da igreja, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, que tentaram destruir os evangelhos, tentando mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa. Nem eles duvidaram da autenticidade dos evangelhos. Que coisa impressionante. Agora vem um teólogo moderno, mais moderno do que teólogo, e sai com essa, de que os evangelhos não são isso não, né? Não houve multiplicação dos pães, não. O que houve foi uma partilha, né? A reflexão, mais tarde, lá dos cristãos, inventaram o milagre da multiplicação dos pães. Jesus não andou sobre as águas, não. Aquilo foi uma invenção das comunidades. Jesus não ressuscitou, não, desse jeito. Aquilo foi uma invenção. Meus irmãos, destrói o cristianismo. É heresia. É a pergunta aqui, mais ou menos, que a Gleide Meire está falando, que ela continua dizendo assim, né? Primeiro ela fala, né, que alguém espera que os evangelhos foram escritos 100 anos depois de Cristo. Quer dizer, 100 anos depois de Cristo, então foram escritos lá por volta do ano 130. Mentira. Nós temos provas científicas documentadas que os evangelhos foram escritos por volta do ano 50, 60. Vou dar aqui um exemplo. Quando encontraram os documentos da gruta de Qumran, lá na Palestina, o que eram as grutas do Qumran? Um beduíno, né, lá por volta do ano de 1940, procurando um cabrito dele que tinha fugido, né, ele entrou numa gruta e encontrou numa gruta alguns vasos de cerâmica tampados, muito antigos. E ele abriu e ele viu que eram rolos, pergaminhos. O que era aquilo? Aquilo eram escritos da Bíblia copiados no ano 70 da era cristã, quando os romanos invadiram a Terra Santa. Quem moravam ali eram chamados essênios, os monges essênios judeus, que fugiram dos romanos e deixaram todos os seus escritos, que eles passavam a vida copiando a Bíblia, em vasos tampados. Ora, depois de quase 2000 anos, o beduíno achou isto conservado. E ali tem citações do Evangelho de São João. Então, meu irmão, veja bem, né? Não, de São João não, de São Marcos.
Se tem citação do Evangelho de São Marcos e foi escrito no ano 70, é porque o Evangelho de São Marcos foi escrito no ano de 70. Então a igreja hoje não tem dúvida que os evangelhos foram escritos, Mateus e Marcos, por volta do ano 50, Lucas um pouco mais tarde, porque Lucas foi discípulo de São Paulo, Lucas já deve ter sido escrito talvez lá por volta do ano 70, e João, que foi o último evangelista, lá por volta do ano 90 a 100. Mas não tem essa história que os evangelhos foram escritos 100 anos depois de Cristo. Isso é heresia. Isso destrói o cristianismo. Aí a Gleide Meir continua dizendo assim: conheço uma pessoa que estuda teologia para ser diácono e anda falando isso. Exemplo, Jesus não multiplicou os pães, está vendo? Olha aqui, ó. Jesus não multiplicou os pães, que o que foi partilhado foram o que cada pessoa tinha para si própria, e esse foi o milagre. Então o milagre foi a partilha, todo mundo colocou em comum o que tinha. Jesus não fez milagre nenhum. Só que tem uma coisa, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1335, fala o milagre da multiplicação dos pães. Milagre no sentido que Jesus multiplicou os pães. E o Catecismo fala, foi uma prefiguração da Eucaristia. Quando Cristo multiplica o seu corpo, divide o seu corpo para todos nós. Hã? Sabe, essa teologia liberal de Rudolf Bultmann fez um estrago muito grande na igreja e influenciou muito a teologia da libertação. Quem coloca esse tipo de explicação aqui, que já não houve multiplicação dos pães, né, é típico da teologia da libertação. Né? Aí continua aqui a Gleide Meire dizendo, ou que ninguém prova que Jesus disse realmente as palavras que fizeram de Pedro o primeiro Papa. Olha aí, põe em dúvida aquela palavra de Jesus, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Como se isso tivesse sido inventado mais tarde pelas comunidades. Gente, que hipocrisia, que falsidade. Que falsidade. Já no ano 100, né, 200, 300, os padres da igreja acreditavam nisso de olhos fechados. Agora vem um teólogo moderno influenciando aí as massas, dizendo uma coisa dessa. É o rabo do demônio, querendo destruir a igreja. Aí a Gleide Meire diz assim, às vezes não sei se acreditar em suas palavras, me deu uma luz para entender melhor, obrigado. Gleide Meire, a luz que eu posso dar para você é fuja dessa teologia liberal, de Rudolf Bultmann e dessa turma aí, Leonardo Boff, Frei Beto, Companhia Limitada, que ensinam essas coisas. Né? Esvaziam a divindade de Jesus. Deixam Jesus apenas como um homem. Então Jesus fica sendo igual a qualquer um. Por isso acabam chegando à conclusão que todas as religiões salvam. Porque se Jesus é apenas um homem como outro qualquer, então todas as religiões salvam. Não precisou ser o Cristo, o Verbo de Deus, que morre na cruz para nos salvar. Realmente é algo revoltante, essa teologia liberal de Rudolf Bultmann. Bom, Luiz Macedo pergunta o seguinte: olá, professor, boa tarde, boa noite, Luiz. Estou com uma questão bem complicada. Meu filho será batizado, graças a Deus, no próximo domingo. O problema, a meu ver, é que a madrinha escolhida por minha esposa é homossexual, que mantém vida conjugal ativa. Deve dar com outra mulher, né? Protestei, mas mesmo assim não consegui reverter a situação. Pergunta: o batismo do meu filho terá validade integral, apesar dessa situação? Abraços e obrigado. Bom, Luiz, aqui nós temos que dizer duas coisas. Se o seu filho for batizado, o batismo será válido. Porque não é o tipo de padrinho que pode inviabilizar ou não o batismo. O batismo pode ser feito até sem padrinho, ele é válido. Na circunstância, por exemplo, de perigo de morte, podemos batizar uma criança sem precisar de padrinho nem nada. O padrinho é uma colocação pastoral que a igreja faz para que o padrinho, a madrinha, ajudem a catequese da criança, a orientação da criança para o caminho de Deus. Agora, realmente fica difícil. Então, o que diz o Código de Direito Canônico quando fala que o padrinho, a madrinha de crisma ou de batismo, a condição é que seja batizado,
seja crismado, esteja vivendo de acordo com a fé católica. Bom, realmente aqui parece que não é o caso. Essa madrinha parece que não está vivendo de acordo com a fé católica. Então eu penso que você já fez o que você tinha de fazer. Paciência. Faça o que você puder. O que você não puder fazer, entregue na mão de Deus. Agora, o batismo do seu filho será válido. Fica tranquilo. Misael Cesarino, os evangélicos dizem que Jesus e Deus são os mesmos. Bom, claro, o Misael, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é um. Mas são três pessoas distintas. Jesus não é o Pai e nem o Espírito Santo. Aí que está, a teologia católica é muito clara nisso. Jesus é uma pessoa divina, o Pai é uma pessoa divina, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Eles formam um só Deus. Não há três deuses, é um só Deus. Mas cada um é uma pessoa. Você pode rezar a Jesus, você pode rezar ao Pai e você pode rezar ao Espírito Santo. Não é assim que a gente faz? Vinde, Espírito Santo, Pai nosso que está no céu, Jesus amado, meu Salvador. Entendeu? A teologia católica é muito clara nesse sentido. Uma pessoa que pede para não ser identificada, coloca o seguinte: bom dia, professor. Peço para não ser identificada. Professor, uma pessoa que não sabe ler. Ela reza o texto e não sabe meditar os mistérios. Então ela faz uma ejaculatória. Esse texto é válido? Bom, veja bem, o texto, meus irmãos, para ele ser pleno de valor, ele tem que ser meditado. Porque o texto é uma oração cristocêntrica, centrada em Cristo. No quê? Na vida de Cristo. Por isso que o Papa João Paulo II colocou mais um texto, que é da vida pública, que não tinha. Né? Então agora tem da infância, tem da vida pública, tem da paixão e tem da glorificação. Então, veja o texto. Agora, mesmo uma pessoa que seja analfabeta, ela pode aprender a meditar os mistérios. É só ensinar para as pessoas. Ela pode guardar. Mistérios gozosos. Contempla lá primeiro o anúncio do anjo à Virgem Maria. Segundo, né, a visita de Nossa Senhora Santa Isabel. Terceiro, o nascimento de Jesus na gruta de Belém. Quarto, a apresentação de Jesus no templo. Quinto, o encontro. Sabe, eu acho que mesmo uma pessoa que não sabe ler, a gente pode explicar para as pessoas, né, e ela ir aprendendo. Memoriza. Não é porque a pessoa não sabe ler que ela não sabe memorizar. Memoriza. Assim o texto fica mais pleno. Agora, tem validade esse texto que ela reza? Tem validade, claro. A fé está ali. O amor a Deus está ali. Não é? Uma outra pergunta, o texto rezado contado nos dedos também é válido? É válido, não tem dúvidas. O que se rezar, né, 5 vezes as 10 Aves Marias com os Pai Nossos, é válido. Alessandra Ribeiro, quando fui casar, eu e meu noivo fizemos entrevista com um casal da pastoral familiar. Tinha perguntas a respeito de filhos, e eu e ele nunca, só virar a página aqui, eu e ele nunca quisemos filhos. Antes havíamos conversado sobre isso e respondemos que não iríamos tê-los. Nosso casamento não é válido. Bom, eu vou dizer o que a igreja coloca para nós. Quando a gente se casa, a gente responde a 3 perguntas para que o casamento seja válido. Primeira pergunta é essa: vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Ninguém está forçado, ninguém está enganado, ninguém está ludibriado? Sim. É o primeiro sim que o casal tem que dizer. Segundo sim, né? Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Terceiro, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, né? Educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Sim. Então, essa terceira pergunta ela é fundamental também para a validade do matrimônio. Porque o matrimônio existe na face da terra para nascerem as pessoas. Se todo mundo decidir não ter mais filho, acaba a humanidade. Então, é intrínseco ao matrimônio ter filhos. A igreja não vai dizer quantos filhos, mas ter filhos. Tanto assim que o Código de Direito Canônico diz assim, que um casal que consegue ter relação sexual por problemas de doença
doença física, por exemplo, pessoa paraplégica, tetraplégica, se os médicos disserem, esta pessoa não tem condição, nunca, irreversível, né, de ter relação sexual, a igreja não celebra o casamento, ela não pode celebrar. Por quê? Porque a criança, a igreja só aceita que venha a esse mundo pelo ato sexual. A igreja não quer o bebê de proveta. Então, se para a igreja o único meio de uma criança vir ao mundo é o ato sexual do casal, e o casal não consegue, por limitação física, eu não estou falando limitação psicológica, não, física, não consegue, então o Código de Direito Canônico da igreja fala que o casal não pode se casar. Então, também, quem vai para um casamento, dizendo, não vamos ter nenhum filho, penso eu que o casamento não seja, o matrimônio não se consuma. Okay? Ele pode se consumar no ato sexual, mas ele acaba não sendo válido. No meu entender, do que eu entendo do Código de Direito Canônico, é isso. Anderson Heller. Professor Felipe, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, Anderson, eu costumo dizer para as pessoas, tirando as dores e os pecados, o resto vai bem. Né? Eu gostaria de saber se existe uma ordem cronológica para lermos e estudarmos a patrística ou não. O que o senhor acha? Bom, primeiro, o que é a patrística? A patrística é o estudo daqueles grandes homens da igreja, grandes padres da igreja. Nem todos foram santos, nem todos foram padres. Grandes pais da igreja, que até mais ou menos no século VIII, eles enfrentaram as heresias, eles formularam a doutrina católica como nós temos hoje. Não é? Então, são, por exemplo, vou dar alguns exemplos, Santo Agostinho, São Leão Magno, São Jerônimo, né? Não sei, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo, São Pedro, né? Enfim, grandes homens da igreja. Né? A editora Paulus está publicando a coleção da patrística, parece que são um negócio de 300 livros, e cada um mais grosso do que o outro. Né? Só de Santo Agostinho tem uma meia dúzia. Então, não é necessário que você estude uma ordem cronológica, porque é muita coisa. Eu gosto de vez em quando, puxo lá um de Santo Agostinho, puxo lá um de Santo Irineu de Leão, que é do século II, né? O tratado sobre as heresias. De vez em quando eu puxo lá um de São Leão Magno, que eu gosto muito. Então, eu penso que não há necessidade de ter uma ordem cronológica, a menos que você tenha muito tempo, né, e queira fazer um estudo desde o primeiro volume, né, até os outros. Parece que já tem aí acho que uns 20 e tantos volumes publicados pela editora Paulus. Muito bem, agora as perguntas do Facebook. Vera Lúcia. Boa tarde, amigo professor Felipe Aquino, paz e bem. Boa noite, Vera Lúcia. Minha pergunta é por que alguns padres impõem um limite de 2 minutos de confissão nas comunidades menores e quando vem para a paróquia esse tempo é maior, mesmo tendo muita gente? Vera Lúcia, só 2 minutos para uma pessoa se confessar? Eu acho quase impossível, sinceramente. 2 minutos? Porque a pessoa tem que confessar, contar os pecados. O padre tem que orientar. O padre tem que, né, dar a absolvição, tem que dar a penitência. 2 minutos? É difícil. Eu me confesso rápido, sabe? Eu me confesso assim, uns 5, 10 minutos, mas 2 minutos eu acho muito pouco. Agora aí, não dá para eu responder, porque isso aqui não é uma norma da igreja. Isso aqui o padre faz assim porque ele acha que deve fazer assim. Paciência. Aliás, meus irmãos, a coisa mais importante na vida de um padre é celebrar a missa, atender confissões e pregar o evangelho. É para isso que existe o sacerdote. Sabe, eu não entendo um sacerdote que não goste de celebrar a missa, que não goste de atender confissão. É cansativo? É. Mas só ele pode perdoar os pecados. Nós leigos não podemos perdoar pecados. Então, não tem coisa mais importante na vida, meus irmãos, que ter os pecados perdoados diante de Deus. E só o sacerdote pode fazer isso. Né? São João Maria Vianney ficava às vezes 10 horas no confessionário. Largava de tudo. Mesma coisa, muitos outros padres da igreja
ficavam horas e horas e horas no confessionário. Juliano Joaquim, professor Felipe, estou finalizando o seu primeiro livro de história da Igreja Antiga e já iniciei o segundo, Idade Média, e temos também o terceiro, que é a Idade Moderna e Contemporânea. Fiquei realmente impressionado com a perseguição aos cristãos. Jardim de Nero, caldeirão de óleo fervente. Jesus tenha misericórdia. Realmente, meus irmãos, a perseguição dos cristãos na época dos romanos foi uma coisa terrível. E ainda hoje também, né? Nossos cristãos estão sendo martirizados horrivelmente nos países muçulmanos. Decapitados, crucificados, queimados vivos. Hoje, né? O Vaticano fez um levantamento, são 200 milhões de cristãos hoje perseguidos no mundo. Mas continua aqui o Juliano. E ainda muitos não amam essa igreja. É verdade, é verdade. Pergunto, quando se diz que a igreja passará novamente por perseguição, será como antigamente? Creio que muitos não estarão preparados para tal brutalidade. Ô Juliano, o que fala o nosso catecismo quando fala da próxima perseguição? O catecismo, no parágrafo 675, 675, aconselho que vocês leiam depois com calma, fala da última perseguição, e ele chama de derradeira perseguição que a igreja vai sofrer. Ele fala assim, aprovação derradeira da igreja, parágrafo 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, qual vai ser a aprovação final? A aprovação final vai ser algo que vai abalar a fé. A gente vai duvidar da nossa fé. Será que a minha fé é verdadeira? Opa! Ele continua. A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade. Vai aparecer o mistério do mal. Sob a forma de uma impostura religiosa, veja bem, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. Como é que a gente entende isso daqui? A grande tentação vai ser isso daqui. Olha, né? Ele diz, uma impostura religiosa. Alguém que vai se apresentar assim como Deus no lugar de Jesus Cristo. É o anticristo. Né? Que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. Vamos ter um governo mundial, não vai ter mais guerra em lugar nenhum. Vamos ter um exército mundial, vamos ter uma economia mundial, ninguém mais vai passar fome, nem frio, nem nada. À custa da apostasia da verdade. À custa de você negar a sua fé em Jesus Cristo. Esta vai ser a grande perseguição. E a gente sente que ela já está caminhando. Né? Ele fala que a impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isto é, de um pseudo-messianismo, um falso messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Então, é claro que fala aqui o parágrafo 675 dessa última perseguição que a igreja vai sofrer. É uma perseguição onde aparecerá um anticristo, um novo Messias, um salvador do mundo, que vai liderar um exército mundial, vai liderar um governo mundial, uma economia mundial, e ele vai dar pão e circo para todo mundo. Agora tem uma coisa, você tem que deixar a sua fé. Você tem que deixar a fé no Cristo, na igreja, porque para você ter um governo mundial, você tem que ter uma religião mundial. E uma religião mundial vai ser o quê? Uma religião onde todo mundo abre a mão da sua religião e forma uma nova religião, misturando tudo. Isso tem cheiro de nova era. Tem cheiro de nova era. Bom, tá aí. Agora, como é que é exatamente, Juliano? Né? É difícil de explicar, né? José Nunes Júnior, professor Felipe, tenho duas questões. Primeiro, é certo entender que a Bíblia foi composta para falar da lei Pentateuco, dos profetas e de Jesus, principalmente no Novo Testamento? É certo afirmar isso? Ô José,
A Bíblia foi escrita para falar de Jesus Cristo. É assim que ela se explica. O Antigo Testamento prepara Jesus Cristo. O Novo Testamento apresenta Jesus Cristo. Entendeu? Então, tudo que tem no Antigo Testamento é para preparar a vinda de Cristo. Você vê que começa lá no Gênesis. Quando o Gênesis fala, Deus fala para a serpente: uma mulher esmagará a tua cabeça. Quem é esse pé da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? É Jesus. Ok? Então o Gênesis arremetia para Jesus. Todos os profetas se referem ao Messias. Então o Antigo Testamento ele foi escrito para preparar a vinda do Cristo. E o Novo Testamento apresenta o Cristo que então chegou. Basicamente é isso. E José continua assim, segunda pergunta: existem diferenças entre caridade e assistencialismo? A igreja nos ensina que a salvação se dá pela fé, mediante as obras baseadas na lei, nos mandamentos, certo? Então, como entender aí a questão da caridade ou assistencialismo? Bom, caridade é uma coisa muito clara. Por amor a Deus, eu amo meus irmãos. É diferente de filantropia. Tem gente que nem acredita em Deus, nem acredita em Cristo e faz filantropia, faz assistencialismo. Entende? Tem muita gente boa que não acredita em Deus, ateu, mas que tem um coração bom, ajuda os pobres. Isso não é a caridade cristã. A caridade cristã é quando você ajuda alguém por amor a Cristo. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Ok? Então Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, porque eu amo a Deus, eu amo meu próximo. Isso é caridade cristã. Agora, filantropia, assistencialismo, gente que nem é católico faz, nem é cristão faz. Tem seu valor? Tem seu valor. Claro, tudo bem que a gente faz para alguém tem seu valor. Entende? Muito bem. Paulo Henrique e Adriele Cristina, professor, sempre que faço orações, tem costume de fazê-las de joelho. Mas como trabalho de gari e tenho que correr muito no meu serviço, tenho sentido algumas dores no joelho e sinto que é por causa de ficar ajoelhado nas minhas orações. Pergunta: a minha oração perderia a eficácia se acaso eu as fizesse sentado ao invés de joelho? Não, tranquilo, pode fazer a sua oração sentado, sim. Agora, essa dor no joelho pode ser por causa de você ajoelhar, mas também pode ser que não. Então é bom você verificar. Se você fizer as suas orações sentado e a dor no joelho continuar, procure um médico. Procure um médico, que pode ser outro problema, que não seja só por causa de ser ajoelhado. Mas com relação a rezar sentado, tranquilamente pode rezar, que a validade é mesmo. Claro que tem um sentido especial a gente se ajoelhar, né? Quando a gente se ajoelha, a gente está se prostrando diante de Deus, né? São João Maria Vianney dizia: tem certas graças que a gente só consegue receber de joelhos. Mas não quer dizer que a gente tem que rezar, né? Ele rezava só de joelhos, né? Não quer dizer que a gente tem que rezar todo o tempo. Não, tem pessoa que já na idade, com problema de doença, não tem condição, pode rezar sentado, sim, que vale do mesmo jeito. Tanto é que na missa, por exemplo, a gente não fica ajoelhado o tempo todo. A gente fica pouco tempo ajoelhado na missa. Praticamente a gente fica ajoelhado na missa só na hora da consagração, que o missal romano manda ajoelhar na hora da consagração. É outra coisa que às vezes eu vejo errado. Parece que tem padre que proíbe as pessoas de ajoelhar na consagração. Olha, o missal romano manda ajoelhar na hora da consagração, ok? Mauro Lúcio Souza, professor Felipe, segundo Santo Agostinho, na união hipostática, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Na cruz, ao morrer, Jesus manteve-se como Deus e homem, ou seja, Deus pode morrer. Ô Mauro, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O Verbo, que é Deus, desceu ao seio da Virgem Maria e assumiu a natureza humana. Então, Cristo é Deus e é homem. Se não fosse assim, ele não podia salvar a humanidade. Por quê? Isso é muito importante entender. Porque a ponte entre Deus e o homem foi derrubada pelo pecado original. O rio do pecado.
Então Cristo passou a ser o pontífice, a ponte, que uniu de novo o homem a Deus. Então por isso que ele tem que ser homem e tem que ser Deus. Por isso que não tem nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, diz São Paulo. Maria não é mediadora, os anjos santos não são mediadores, não. O único mediador é Cristo. Maria atravessa a ponte. Ok? Outra coisa, por que Cristo é Deus e homem? Porque o pecado quem cometeu foi o homem. Então quem tinha que pagar esse pecado era alguém que fosse homem. Mas ao mesmo tempo tinha que ser Deus, porque tinha que oferecer à justiça divina um sacrifício de valor infinito. Então por isso que ele é homem, porque ele paga o pecado do homem. Ele é Deus porque o seu sacrifício na cruz tem valor infinito. E por que o seu sacrifício na cruz tem valor infinito? Porque ali está o homem Deus. É claro que Deus não morre, Deus não pode morrer. Mas o homem que morreu ali é um homem que também é Deus. Mal comparando, eu podia dizer a você assim: Deus, que é Jesus Cristo, passou pela morte sem morrer. O homem Jesus Cristo morreu. Porque ele tem uma alma, veja bem, isso é outra coisa importante de entender. Jesus Cristo como homem, ele tem alma e tem corpo. E tem a pessoa dele que é o verbo. Né? O que é a morte? A morte é quando a alma separa do corpo. Então a alma humana de Jesus separou do corpo de Jesus. E o verbo, que é a pessoa de Jesus, manteve a alma e o corpo íntegros. Ok? Então, o Cristo que passou pela morte é o Cristo que é Deus. Deus não pode morrer, mas segundo a natureza humana, ele pôde morrer. E ele assumiu a natureza humana para poder morrer, como homem, para poder então tirar o homem da morte. Por isso que a igreja diz que Cristo, com a sua morte, matou a morte. Ok? Muito bem. Maria das Graças Matias Santos. Professor Felipe, gostaria de saber, ao me confessar os pecados que esqueci de falar para o sacerdote, também são perdoados? São perdoados, Maria. Se você não escondeu nenhum pecado de má vontade, então todos os pecados são perdoados. Agora, veja bem, eu costumo fazer o seguinte: se eu lembro de algum pecado que eu esqueci, na próxima confissão eu conto para o padre. Ó, padre, eu confessei, sei que meu pecado foi perdoado, mas eu esqueci, então eu quero contar esse pecado aqui também. Agora, outra coisa importante, fazer bem o exame de consciência para não esquecer. Se quiser, até escreva. Porque às vezes, diante do padre, às vezes a pessoa fica um pouco nervosa, inibida, acaba esquecendo. De repente, se você quiser, pode escrever. Ó, padre, fiz isso. Aí você não esquece. Esse eu acho o melhor jeito, sabe? A gente fazer um exame de consciência bem feito, para poder ter um arrependimento perfeito, para poder ter um propósito perfeito, né? E uma confissão bem feita. Cleide Silva. Olá, professor, graça e paz. Rezar por falecidos que são de outras denominações cristãs pode ajudar ainda que esses não acreditavam no purgatório? Um exemplo eram meus tios, casados a vida inteira, ele pastor da Igreja Batista, pessoas boas, não só pregavam o Evangelho, mas o viviam com muita simplicidade e amor ao próximo. Cleide, reze por eles, sim. Eles não acreditam no purgatório, mas pode ter certeza que podem ter passado pelo purgatório, ou podem até estar vivendo a realidade do purgatório. Reze sim por ele. O purgatório é dogma de fé. Se são pessoas boas, Deus é justo ao julgar as pessoas. Pode ser que passam pelo purgatório. Então reze por ele sim, ofereça a Deus as indulgências por ele, ofereça a Deus as orações, as missas, as esmolas e todo o sacrifício que você puder oferecer por eles. Rafael Camila, Pedro era casado? Sim, Pedro era casado. Fala da sogra dele no Evangelho, não é? Em uma parte da Bíblia diz que Jesus foi curar a sogra de Pedro, sim. Se sim, e a ligação de ser nosso primeiro Papa. Não tem problema, Rafael. O celibato do sacerdote não é um dogma, é uma medida pastoral. A igreja foi entendendo a questão do celibato devagar, né?
Aí a gente entende aquilo que eu já falei aqui hoje, que Jesus falou para os seus discípulos, né, lá na Santa Ceia. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos no futuro toda a verdade. Então, com o passar do tempo, a igreja foi entendendo que o sacerdote, o bispo, o papa, devia ser celibatário. Mas isso começou, sabe quando? Só por volta do ano 300, quando houve na Espanha, na cidade de Elvira, um concílio regional que decidiu que os bispos ali daquela região, padres e bispos, eles iam ser celibatários. Isso foi evoluindo. Quando é que a igreja obrigou o celibato para todos o Ocidente? Só no ano 1123. 1123, no Concílio do Latrão I, que foi em Roma. Entende? Então o Espírito Santo foi ensinando para a igreja. O Cristo é celibatário, o Cristo foi solteiro, para ele poder oferecer a Deus a sua vida de maneira integral, indivisa, só de Deus, entende? Mas nos primeiros séculos tinham padres casados, no primeiro século tinha padres casados, tinha bispos casados, padres casados, mas hoje no Ocidente o clero é celibatário, né? No Oriente, na Igreja Católica do Oriente, a igreja pode ordenar homem casado, porque o costume deles lá é diferente do costume nosso aqui. Muito bem. Elisângela Almeida, pensamentos podem ser pecados graves? Pode, Elisângela. Ainda que sejam involuntários? Não, se são involuntários, se é pensamento mau que vem na cabeça da gente e você rejeita, não é pecado. Mas se a pessoa fica com o mau pensamento, se deleitando naquilo, gostando daquilo, e é um pensamento de matéria pecaminosa, pode ser pecado grave, sim. Porque você está ofendendo a vontade da pessoa. Ok? A vontade da pessoa é o que mais é importante aí. E omissões podem? Bom, pecado de omissão pode ser pecado grave, sim. São Tiago fala, quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então eu penso que se você pode fazer um bem para uma pessoa, às vezes num problema grave, né, para que a pessoa não morra, né, e a gente não faz, por preguiça e tal, pode ser pecado grave, sim. Então depende da gravidade do fato. De modo geral, São Tiago fala, quem pode fazer o bem e não faz, peca. É o pecado de omissão. Gislene Oliveira, professor, boa tarde. Hoje não vou participar com perguntas, mas não deixarei de assistir à live. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Muito obrigado, Gislene. Reze por nós. Fernando José, boa noite, Fernando. Gostaria de saber o que a igreja quer dizer quando fala que temos que sofrer. Às vezes tenho a sensação de que isso significa dizer que temos que levar uma vida triste. Você pode me explicar? Fernando, explico com prazer. Veja, Deus não ama o sofrimento. Não. Se Deus amasse o sofrimento, então Deus dizia para nós assim, ó, vocês não vão no médico, vocês não vão tomar remédio, vocês não vão se tratar. Não, pelo contrário, a igreja fala, vá ao médico, tome o remédio. O Salmo 38 diz, chame o médico, o remédio é um dom de Deus, né? Agora, então vamos explicar o que acontece. Eu antes gostaria de recomendar 2 livros. Um livro que se chama O Breviário da Confiança. Eu não vou mostrar o livro aqui, porque quando eu mostro o livro aqui, as letras aparecem invertidas como que em espelho, não adianta, né? O livro se chama Breviário da Confiança. Uma maravilha, o autor é um padre chamado Ascânio Brandão, um homem santo, né? E um outro livro que eu escrevi, que explica tudo o que eu precisaria explicar, mas não tenho tempo, né? Sofrendo na Fé. Sofrendo na Fé é um livro que eu escrevi para explicar como a igreja nos ensina todo o sofrimento. Eu não tenho, vergonha de recomendar algum livro meu, sabe por quê? Porque todos os meus livros são aquilo que a igreja ensina. Simplesmente eu sou assim um instrumento para pegar aquilo que a igreja ensina e colocar no papel. Não tem nada meu. Por isso que eu não tenho receio de recomendar. E outra coisa, todo livro meu eu peço um imprimatur do bispo. Imprimatur quer dizer autorização para publicar o livro, se o livro é de doutrina. O sofrimento,
ô Fernando, ele entrou no mundo por causa do pecado. Primeira coisa que nós temos que entender. O sofrimento não foi criado por Deus. Não. Paraíso, antes do pecado, era paraíso. Era Éden, delícias. O pecado separou o homem de Deus. E o homem sem Deus, ele é uma desgraça. O homem sem Deus, ele é uma desgraça. Ele está perdido. Então entra o sofrimento do mundo por causa do pecado. Então o que o Cristo fez? Para dar sentido ao sofrimento que está no mundo, que não foi Deus quem criou. Então Cristo transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Cristo abraçou o sofrimento para dar um sentido ao sofrimento. Ok? Por isso que Cristo diz, né? Desejo ardentemente comer essa Páscoa, ou seja, passar pela cruz. Por quê? Porque na cruz ele ia oferecer ao Pai, né, a sua vida de valor infinito para o perdão dos nossos pecados. E ele fez isso através do sofrimento. E aí, como nós somos cristãos, somos unidos a Cristo pelo batismo, somos membros do Cristo, corpo de Cristo, então a gente participa do sofrimento de Cristo. Mas o nosso sofrimento, ele é salvífico, ele é salvador. Né? Quando a gente vai participar da missa, o padre coloca aquela gotinha de água no cálice. O que significa aquela gotinha de água? É a participação da humanidade na divindade de Cristo. Ou seja, ali você coloca, junto com o sangue de Cristo, você coloca o seu sangue, as suas dores, o seu sofrimento. Tudo isso é oferecido ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ao Pai Todo-Poderoso, para a salvação do mundo. Você entendeu? Então, por que o sofrimento tem um sentido enorme? Porque Cristo transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Eu gosto de fazer uma comparação. Você imagine o lixo do mundo. O lixo é uma desgraça, né? O lixo ele é poluente, o lixo, meu Deus, os aterros sanitários. O que o homem hoje está fazendo? Ele está reciclando o lixo. O homem hoje está fazendo do lixo matéria-prima de coisas boas. Ele está tirando do lixo gás metano, está tirando do lixo, né, plástico, está tirando do lixo adubo. Ele está transformando o lixo em matéria-prima. Boa. O Cristo fez isso com o sofrimento. Então hoje o nosso sofrimento tem sentido. Por que os santos gostavam de sofrer? Gostavam. Santa Teresinha dizia, Santa Teresa d'Ávila também dizia, viver é sofrer e amar. Sofrer e amar. Porque os santos sabiam que sofrendo e amando eles estavam, não é, salvando o mundo. Então agora, para concluir essa explicação muito rápida, né, nesse meu livro, Sofrendo na Fé, você pode aprofundar essa questão. Para completar essa explicação muito rápida, eu quero dizer o seguinte: Deus não ama o sofrimento em si. Não. Não. Por que São Paulo manda a gente dar graças a Deus por tudo? Em todas as circunstâncias, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. São Paulo fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por que nós damos graças a Deus até no sofrimento? Não é pelo sofrimento em si, mas pelo bem que Deus sabe tirar do sofrimento. Você entendeu? Quantas e quantas pessoas mudaram de vida e se salvaram por causa do sofrimento? Não é verdade? Quantos e quantos pecados nós deixamos, não é verdade, por causa do sofrimento? Eu tenho um filho que fala assim, desculpa a expressão, ó pai, quando a água bate na bunda, a pessoa acorda. É verdade. Quando a água bate no bumbum, quando chega uma doença, onde é que está Deus? Onde é que é a igreja? Vou me confessar. Não é verdade? Então, o sofrimento, Deus tira um bem do sofrimento. Não quer dizer que a gente deva procurar o sofrimento. Os santos eram tão santos que eles procuravam o sofrimento, com penitências enormes, né? Mas para nós, via de regra, não. Vamos buscar a paz, vamos buscar a saúde, vamos buscar o bem-estar. Mas tem hora que você sabe que não tem recurso, né?
Tem hora que não tem jeito. Tem hora que não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter o melhor médico do mundo. Não vai. Eu vivi isso. Perdi a minha esposa depois de 6 anos de câncer, em que eu ofereci a ela tudo que eu pude oferecer, de médico, de medicamento, quimioterapia, fisioterapia, tudo. Mas ela se foi. Me deixou há 7 anos atrás. Amém, aleluia. Eu disse para Deus, como Jó, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Se o Senhor permitiu eu passar por esse sofrimento, o Senhor sabe por quê. Porque daí o Senhor vai tirar algum bem, para mim e para os outros. Então o sentido do sofrimento é esse. A sua pergunta, Fernando, ela é muito boa, sabe? Muito boa. Quem não sabe sofrer, sofre dobrado. Quem sofre revoltado, quem sofre xingando, quem sofre blasfemando, sofre dobrado. O Monsenhor Ascânio Brandão, nesse livro que ele escreveu, que eu recomendo, que se chama O Breviário da Confiança, é da nossa editora Cleofas. Ele fala, a pessoa que sofre revoltada é como aquela pessoa que tem urticária e fica se coçando. Quanto mais ela coça, mais aumenta a coceira. Não coce não. Passe remédio aí e fique quietinho. Entendeu? Quando você estiver sofrendo, não fica coçando, não. Não fica blasfemando, não. Não fica revoltado, não. Passa o remédio. Qual é o remédio? A fé. A paciência. O remédio contra o sofrimento é a fé e a paciência. A oração. São João fala na primeira carta dele, São João fala assim, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Una o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Pegue o crucifixo na sua mão. Una o seu sofrimento com o de Cristo e caminha. Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Qual é a cruz de cada dia? É tudo que nós sofremos no dia a dia. Tem que acordar cedo para trabalhar, aquela dorzinha de cabeça, aquele problema, aquela contrariedade. Ofereça a Deus. Por que a imagem de Santa Teresinha, ela cheia de rosas na mão? Porque ela dizia, são as rosas que eu jogo para Jesus. Que rosas eram essas? Todas as contrariedades que ela recebia. Todas as críticas, todas as ofensas. Oh Jesus, é para você, para você, para você. Faça isso. Sabe, isso aqui dá uma conversa de 1 hora, né? Só sobre o sofrimento. Mas leia isso, Fernando, né? Sofrendo na fé. E o Breviário da Confiança. Rosilane Mancano. A igreja permite realizar o sacramento do matrimônio fora do templo, como, por exemplo, foi realizado o casamento de D.J. Alok no Cristo Redentor? Rosilane, o que o Código de Direito Canônico fala? Aqui, ó, o Código de Direito Canônico é isso daqui. Ó, né? Você vai ver invertido aí as palavras, como já falei, porque quando a gente mostra aqui no celular, o celular inverte aí, né? O Código de Direito Canônico fala que o casamento deve ser celebrado na igreja matriz da paróquia. Cada paróquia tem uma igreja matriz, onde fica o vigário, o pároco, né? Fora disso, quem é que pode autorizar? O bispo. O bispo pode autorizar um caso especial que a pessoa se case num lugar fora da igreja. Mas, ordinariamente, o casamento é na igreja matriz da paróquia. O bispo pode ver algum motivo especial e autorizar, né? Silvelaine de Souza, quando um batizado sai da igreja católica, geralmente outras religiões não aceitam como válido esse batismo e o batiza novamente. Nossa igreja católica pede que se batize também quando se converte ao catolicismo. Silvelaine, primeira coisa, o batismo não pode ser repetido. Se a pessoa foi batizada na igreja católica, ela vai embora da igreja católica, ela está apostatando da sua fé. E ela é batizada de novo lá na igreja protestante, o segundo batismo não vale. Porque o que é o batismo? O batismo insere a pessoa em Cristo. Torna a pessoa membro de Cristo, membro da igreja, templo do Espírito Santo. Ninguém pode ser inserido no Cristo 2 vezes. Se você já está dentro da igreja, não tem jeito de você entrar de novo na igreja. Não tem jeito. Então, seguinte, o batismo lá de fora vale mais. Agora, se a pessoa
é uma pessoa protestante, vem para a Igreja Católica, o padre vai ver se o batismo que ela recebeu lá foi válido ou não. Porque tem várias igrejas protestantes que a igreja considera o batismo válido. Ok? Então, se o batismo dela foi considerado válido e o Código de Direito Canônico dá uma relação de quais essas igrejas, então aí a igreja não batiza de novo. Se o padre tem dúvida, ele batiza sob condições. O que é sob condições? Ele batiza dizendo o seguinte: fulano de tal, se você não é batizado, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E derrama água na cabeça da pessoa. É o que chama batismo sob condições. Ok? Então, é isso aí. É o rei. Jesus disse que o único pecado que não será perdoado é o cometido contra o Espírito Santo. Mas isso não significa que podemos viver a vida inteira adulterando, fornicando, sem arrependimento, e ainda assim seremos salvos, né? É claro, é claro. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado do endurecimento do coração. Não é um pecado como os outros, né? Roubar, mentir, prostituir, adulterar, não. O pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado, aliás, do evangelho de hoje, né? Os fariseus dizendo que Jesus expulsava demônio por Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa está vendo a graça, está vendo a maravilha que Jesus fez e nega. Nega por inveja, por ciúme, por maldade. Ou seja, ela endurece o coração. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É a pessoa. Deus quer perdoar. O Espírito Santo move o coração dela para se arrepender, mas ela não quer o arrependimento. Então, não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente, é que a pessoa fechou. Fechou, acabou. Não entra a graça, não entra o arrependimento. Agora, claro que os outros pecados graves, adultério, fornicação, roubo, sei lá, prostituição, tudo isso aí também pode não ter perdão se a pessoa não se arrepender, claro, né? Silvana Nogueira, sei que é permitido ao fiel comungar até 2 vezes, caso participe de 2 missas. Gostaria que o senhor professor Felipe me informasse qual o documento da igreja onde encontro essa citação, para explicar para aqueles que me perguntam. Obrigado, paz e bem, aguardo a resposta. Silvana, está aqui no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, no cânon, eu vou ler aqui para você, 917, né? Código de Direito Canônico, no cânon 917, diz assim: quem já recebeu a Santíssima Eucaristia pode recebê-la novamente, no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística em que participa, salva a prescrição do cânon 921. Bom, ficou uma dúvida neste cânon aqui, né? Pode recebê-la novamente no mesmo dia. Ficou uma dúvida se pode receber uma vez só ou mais de uma vez. Bom, a igreja interpretou. Dom Estevão Bittencourt tem uma matéria que ele publicou na revista dele, Perguntas e Responderemos, com toda a análise do texto em latim, com toda a semântica do texto, que se refere a mais uma vez. Ok? Bom, é isso que está escrito, né? Está escrito aqui, ó, tem uma nota aqui no rodapé do 917, que diz assim: a Comissão Pontifícia para a Interpretação do Código de Direito Canônico, em resposta do dia 26 de junho de 1984, determinou que os fiéis só podem receber a Santíssima Eucaristia uma segunda vez, embora isso não seja evidente, nem a partir do texto do cânon, nem das atas tal. Então, veja, a igreja deu uma explicação. Está aqui a nota, no 917, a Comissão Pontifícia para a Interpretação do Código de Direito Canônico, em resposta a uma pergunta que foi feita no 26 de junho de 1984, determinou que os fiéis só podem receber a Santíssima Eucaristia uma segunda vez. Ok? Bom, então houve uma interpretação da igreja sobre essa questão que o Dom Estevão Bittencourt, ele confirma com uma análise muito profunda que ele faz da questão. Muito bem, estamos aqui na pergunta da Silvana, já é a última pergunta agora, do Isaac Magno Jesus. O que é imprimatur? Ele vale para todos os gêneros de livro?
O Isaac Imprimatur, o Código de Direito Canônico, prevê que um livro de doutrina deve ter o imprimatur, né, da autoridade eclesiástica. Então, por exemplo, todos os meus livros, eu peço ao bispo que dê o imprimatur. Né? O imprimatur quer dizer o quê? Autorização para publicar. Eu sei que muita gente não faz isso hoje. Tem muita gente que publica livro de doutrina aí e não passa pela autoridade da igreja. Olha, eu não faço isso. Por quê? Porque, de repente, vão dizer, você escreveu um livro e tem erro no livro. Bom, tendo o imprimatur no livro, eu vou dizer, bom, pode ter erro no livro, mas a autoridade da igreja autorizou a publicar o livro. Ok? Eu sinto aí, especialmente para nós leigos, né, é uma segurança. Quando publicar um livro sobre doutrina, né, peça para o bispo dar autorização para publicar. Por exemplo, eu escrevi um livro, né, delicado, vida sexual no casamento. Né? O que um casal pode e não pode fazer no ato sexual? Claro, levei lá para o bispo. Falei para o Benedito Beni, Dom Beni, pelo amor de Deus, leia aí. Se o senhor autorizar o que está aí, eu publico. Se o senhor não autorizar, não publico. Ele autorizou, eu publiquei. E assim são todos os meus livros. Então, o imprimatur está no Código de Direito Canônico da Igreja. Meus amigos, graças a Deus, em nome de Jesus, né? Você rezou, nós rezamos, conseguimos fazer a nossa live aqui sem interrupção. Olha, 1 hora de live certinho. Deus seja louvado, bendito seja Deus. Obrigado pela sua oração, obrigado pela sua companhia. Né? Eu peço que você reze sempre por mim, por esse programa, para que a gente possa levar às pessoas uma evangelização assim, segura, levando a resposta na dúvida que a pessoa tem para a edificação da pessoa, para a salvação das almas, a edificação também da igreja. Amém. Quero agradecer ao Senhor, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria, Sagrada Família, abençoai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.